Boa tarde, me chamo Lucas Delveran e eu e meu parceiro Raul Lima iremos apresentar nosso TED Talk sobre o tema Unificação Alemã segundo Reich. Otto von Bismarck. A chave para entender a unificação alemã, sem sombra de dúvida, está nas mãos de um homem, sendo este Otto von Bismarck. Então, a partir da história de Otto, iremos apresentar o segundo Reich alemão por meio da vida do Duque de Lauenburg, de modo a demonstrar a importância do chanceler de ferro para o futuro da Europa e do mundo como conhecemos hoje. Nascido em abril de 1815 na Saxônia-Prússia, de uma família nobre pequena, era filho de um aristocrata prussiano e de uma mulher filha do secretário de gabinete prussiano. A partir daí, os elementos estavam postos para que Otto se tornasse um dos mais astutos políticos conservadores da história. Na sua infância, ele conviveu com entusiasmo das histórias de guerras sanguinárias sobre heroísmo e sacrifício de forças alemãs voluntárias que ajudaram na queda de Napoleão Bonaparte, derrotado um pouco depois de seu nascimento. Inspirado por esses acontecimentos, em 1847, ele aceita ocupar o lugar de um político no parlamento prussiano que havia adoecido. Lá, ele encontrou seu chamado nas intrigas e maquinações do mundo político. Ele rapidamente fez um nome para si mesmo como defensor da Prússia e seu rei. Ele rendeu a posição de enviado prussiano para Frankfurt, São Petersburgo e Paris, antes de se tornar ministro-presidente em 1872. A partir desse momento, Bismarck vai dar uma grande passo na sua carreira política e entrar no futuro da Europa para sempre. Foi o primeiro chanceler da Alemanha, unificou 39 estados individuais em uma nação alemã em 1871, de modo a unificar até mesmo os estados do sul mais céticos, como a Bavária na Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia. Venceu 3 guerras: guerra contra a Dinamarca, Áustria e França. Antes do conflito. Após a Revolução Francesa de 1789 e a subida ao poder de Napoleão Bonaparte em 1792, a Europa seguiu cercada por guerras que visavam ganhos territoriais. Em 1815, depois da derrota de Napoleão, ocorreu o Congresso de Viena, que colocou a Europa em relativa paz, fundamentada em particular no equilíbrio de poder, mas paradoxalmente pouco se apoiava em poder para sua manutenção. Dois estados não se encontravam nada satisfeitos com os termos do Congresso. São eles a França, que enfrentou a repressão ao nacionalismo e dos valores liberais, ambos caracteristicamente franceses, o que impunhou um freio às suas pretensões de ganhos territoriais no contexto pós-guerras napoleônicas, e a Prússia, que, devido à Confederação Alemã, aprovada no Congresso de Viena de 1815, que permitia a existência de diversos pequenos estados germânicos, estava proibida de promover a unificação alemã sob sua liderança. Alguns estados, como a França, governada por Napoleão III, não compreenderam que a Confederação Germânica, criada pelo Congresso de Viena, representava uma eficiente proteção para a fronteira francesa do Reno. A Confederação Germânica era formada por 39 estados, entre eles o Império Austríaco e, sobretudo, a Prússia. Ela foi a fórmula encontrada por Clemens Wenzel Nepomuk Lothar, príncipe de Metternich, chanceler da Áustria, para estabelecer um sistema estável e controlável na Europa Central. Os representantes das potências europeias reunidos em Viena, ao desenharem a nova Carta da Europa, não tiveram em conta um novo fator lançado no jogo político pelas revoluções americana e francesa: o nacionalismo. Durante a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, começaram a surgir indícios de nacionalismo alemão. A crescente animosidade contra o regime napoleônico, causado pelo bloqueio continental, foi criando, embora de forma muito indefinida, algum sentimento de unidade no seio dos estados alemães. O desenvolvimento econômico verificado na Confederação Germânica funcionou como um catalisador para as reformas políticas e para a unificação do território. Em 1818, a Prússia aboliu as taxas alfandegárias internas e, em 1828, assinou um pacto de comércio livre com o Grão-Ducado de Hesse-Darmstadt. Também a Baviera, Württemberg e mais tarde o Palatinado aderiram ao comércio livre. Acordos semelhantes foram estabelecidos com os estados da Alemanha Central. No dia 1º de janeiro de 1834, entrou em vigor uma série de tratados que criaram uma coligação de estados alemães com a finalidade de fazer a gestão de taxas, direitos alfandegários e políticas econômicas. Esta união aduaneira, o Zollverein, adaptou o Código Tarifário da Prússia de 1818 e foi essencial à industrialização e desenvolvimento econômico da Alemanha. Unificou o direito comercial e a moeda, criou um mercado interno com tarifas baixas e deu proteção tarifária contra a competição estrangeira. O resultado foi o desenvolvimento econômico, mas também o domínio econômico e político da Prússia na região. Em 1844, apenas Hanover, Brandenburg e Mecklenburg, as cidades hanseáticas e a monarquia dos Habsburgos, não eram membros da Zollverein. Esta união econômica criou as condições para o desenvolvimento da economia e a prosperidade de seus membros. O desenvolvimento econômico da Prússia disparou. A monarquia dos Habsburgos não conseguiu unir-se aos Zollverein e também não conseguiu construir um sistema alternativo. Lentamente, o desenvolvimento no espaço dos Zollverein ameaçava pôr um fim na confederação. A força econômica da Prússia era já superior à da Áustria.
mas era ainda a monarquia dos Habsburgos que assumia a presidência da Confederação Germânica, de acordo com os artigos do Congresso de Viena que deram início à Confederação. Em 1862, Otto von Bismarck assume o governo da Prússia, sendo o primeiro chanceler do Império Alemão, ministro-presidente e ministro das Relações Exteriores da Prússia, um dos poucos personagens capazes de mudar o curso da história para sempre. Notavelmente, seria muito complexo conseguir a unificação da Alemanha por vias democráticas, com o estabelecimento de um governo constitucional e parlamentarista. Tal processo, entretanto, só foi possível por meio do aumento do poder bélico prussiano, feito de Bismarck que ocorreu mesmo sem ele nunca ter tido apoio de nenhum grupo significativo no governo e principalmente na Câmara Baixa, alemã, a famosa Reichstag. Somente uma personalidade forte como Bismarck seria capaz de vencer os inúmeros desafios inerentes à unificação alemã. Segundo ele, as grandes questões não são decididas nem por discurso nem por votos majoritários, mas pelo sangue e pelo ferro. E assim seria. Uma questão crucial que tornaria a Prússia o estado mais forte da Europa no final da década de 1870 foi a reforma do seu exército promovida por Guilherme I, um soldado profissional que, conhecendo bem as limitações do exército prussiano, queria eliminá-las. Encarregou o general Albrecht von Roon para preparar um plano das mudanças necessárias. Duas mudanças ganham destaque. A primeira era em relação ao aumento dos efetivos do Exército, para tanto seria necessária a atualização do sistema de conscrição, para evitar que os jovens deixassem de ser chamados para o serviço militar, enquanto homens mais velhos, membros do Landwehr, seriam colocados nas guerras. Von Unum propunha um período total de serviço de 7 anos, entre ativa e reserva, e a diminuição da importância do Landwehr para garantir que o Exército fosse totalmente leal à monarquia. E a segunda em relação aos avanços tecnológicos do Exército, como, por exemplo, a mudança dos canhões dos fuzis, que passaram de ser de arma lisa para arma raiada, o carregamento pela culatra ao invés de pela boca, e as mudanças no meio de comunicação. Nas campanhas contra a Dinamarca, o fuzil de carregamento pela culatra foi usado pela primeira vez e mostrou toda a sua superioridade. Para cada 6 tiros prussianos, apenas um tiro austríaco foi dado. E, além disso, o fuzil de carregamento pela culatra permitiu o carregamento rápido e fácil na posição de deitado, enquanto no caso do fuzil de carregamento pela boca, o infante tinha de se levantar para carregar. As novas armas permitiam o combate a maiores distâncias e determinaram mudanças na tática da infantaria, da artilharia e da cavalaria. Os novos meios de comunicação asseguraram empregos maiores e efetivos que podiam ser distribuídos por áreas de grande extensão. Todas essas mudanças foram inicialmente negadas pela Câmara Baixa, que não autorizava o aumento dos gastos militares do governo e pelo ministro da Guerra do período. Dessa forma, o rei destituiu-o, nomeando Roon para seu lugar e dissolveu a Câmara Dissidente e continuou negando a autorização para os gastos militares. Até que, em setembro de 1862, o rei convida Bismarck para ser ministro-presidente e ele contorna a dificuldade constitucional e consegue um fosso constitucional para aprovar o orçamento dos gastos militares. A situação permaneceria assim até 1866, quando o entusiasmo nacionalista com a vitória sobre a Áustria levaria à aprovação retroativa dos gastos militares. Como realmente von Moltke, que era chefe do Estado-Maior prussiano desde 1857, estavam agora no poder na Prússia, os homens que seriam responsáveis pela transformação do exército prussiano na máquina de guerra que iria mudar o equilíbrio de poder europeu. Alguns dos feitos de Moltke, a necessidade dos exércitos para terem-se dispersos durante os deslocamentos, deixando para se encontrar no momento do combate. Com isso, ele conseguia muito mais rapidez nos deslocamentos e a concentração no momento que ele era efetivamente necessário. Ele instituiu o sistema de diretivas gerais para substituir as rígidas ordens de operação. O subordinado passaria a receber uma tarefa de longo prazo, expressa em termos gerais, o que lhe dava considerável liberdade de ação, permitindo-lhe usar todo o empenho e iniciativa na execução da sua tarefa. Assim, Moltke desenvolveu um novo conceito de Estado-Maior, que se tornou um modelo para todos os exércitos modernos. Todas essas inovações mostrariam ao mundo o gênio militarista alemão, o gênio prussiano von Moltke, o general prussiano von Moltke. Bom, então, quando o Otto von Bismarck ele assume como primeiro-ministro da Prússia, né, ele começa a expansão territorial por meio de guerras, né? São 3 guerras que a gente vai ver de maneira mais detalhada, começando pela Guerra dos Ducados, em 1864. 2 anos depois, a gente vai ter a Guerra Austro-Prussiana e 4 anos depois, já em 1870, a gente tem a Guerra Franco-Prussiana, né? É bem importante a gente entender essas 3 guerras porque elas são fundamentais para a gente entender o processo de unificação da Alemanha. Bom,
Começando pela Guerra dos Ducados, né? O primeiro-ministro prussiano, o Otto von Bismarck, ele vai iniciar a conquista de territórios de expansão a partir de dois ducados que pertenciam à Dinamarca, que faziam parte do território da Dinamarca, né? São eles os ducados de Holstein e de Schleswig. A Prússia, ela vai se unir com a Áustria e, de maneira rápida, eles vão invadir esses dois territórios da Dinamarca e vão tomar eles, porque a união Prússia e Áustria, né, naquele período, era muito forte. Então, a gente pode dizer que, sem muitos problemas, eles conseguiram tomar esses dois ducados, que eram de posse da Dinamarca, e já com os territórios em posse, bom, a Dinamarca não ofereceu muita resistência, porque ela não podia bater de frente com essa aliança, e ficou combinado que a Prússia controlaria o Ducado de Schleswig e a Áustria ficaria com o Ducado de Holstein. Já 2 anos depois, né? Bom, aquela permanência da Áustria e da Prússia, cada uma em um ducado, permaneceu por 2 anos, até que em 1866 os antes-aliados se tornaram inimigos, porque Otto ele acreditava que era de suma importância que a Áustria fosse expulsa da Confederação Germânica, porque ela exercia muita influência sobre alguns dos reinos germânicos e, além disso, também certas divergências quanto à administração desses territórios conquistados ajudaram a causar essa guerra. Então, eles que haviam se juntado para invadir a Dinamarca 2 anos antes, agora estavam em guerra. Essa guerra durou apenas 7 semanas, porque rapidamente a Prússia ela adquiriu uma larga vantagem sobre a Áustria no conflito. A Prússia estava com um exército muito forte no período e, em muito pouco tempo, ao conseguir essa vantagem, a Áustria meio que aceitou, né? E começaram a negociar. Bom, começou as negociações de paz e tudo mais, até que, com o fim dessa guerra, como eu disse, 7 semanas após ela ser declarada, a Confederação Germânica, que era controlada pela Áustria, foi dissolvida e, em seu lugar, a Prússia formou a Confederação Germânica do Norte. Uma coisa que é importante a gente detalhar é que Otto ele acreditava que as guerras, além de, claro, serem importantes para a conquista de mais territórios dos povos germânicos, ele acreditava que as guerras, ou seja, um inimigo comum, poderia fazer com que os diferentes povos germânicos se unissem e criassem um sentimento de pertencimento, de que com o inimigo exterior, todos eles eram um só, e que isso poderia fortalecer a ideia de unificação. Então, é importante a gente entender que isso também, além, claro, da conquista territorial, é um motivo importante para a gente entender por que essas guerras aconteceram. E guerras em pouco tempo, né? Se você reparar, 3 guerras em 6 anos é pouco tempo. E aí a gente chega no ano de 1870, com a Guerra Franco-Prussiana, que a gente pode dizer que foi um dos eventos finais e mais importantes para o processo de unificação da Alemanha, que vinha desde o início do século XIX, né? E, bom, essa guerra entre França e Prússia ocorreu porque a França era extremamente oposta à ideia da Alemanha se unificar. Então, então governador do território da França, Napoleão III, ele vai se unir, perdão, ele vai se unir não, ele vai declarar guerra à Prússia, né? Mas as tropas francesas, elas foram derrotadas pelas tropas prussianas, né? O imperador Napoleão III ele foi capturado, foi rendido e foi forçado a abdicar o trono da França. E em cerca de um ano a guerra chegou ao fim, né? Com a assinatura do Tratado de Frankfurt. E após a guerra a Alemanha pôde continuar e concluir o seu processo de unificação, sem mais a oposição da França. Conclusão. A completa derrota da França, que culminou com o fim do Segundo Império Francês, criou um novo equilíbrio de poder na Europa. Com a Alemanha substituindo a França como potência hegemônica no continente europeu, o equilíbrio de poder era apenas aparente, já que o poder da Alemanha representava definitivamente o fim do sistema criado com o Congresso de Viena. A política de poder realpolitik levaria o mundo no início do século XX
irremediavelmente ao rumo à Primeira Guerra Mundial. De uma forma nunca vista desde 1815, a política internacional passou a ser dominada por ameaças de violência, com os Estados europeus tratando a guerra como instrumento de sua política nacional. A paz só poderia ser preservada através da sutil manipulação do equilíbrio de poder entre os Estados ou entre sistemas de aliança. A Guerra de 1914 seria uma consequência direta dessa visão. Os 40 anos de paz europeia depois de 1871 não podem ser vistos como resultado da estabilidade existente, mas como um equilíbrio instável resultante de tensões que não foram eliminadas pelos políticos da época. Em busca da segurança absoluta para o seu país, os líderes alemães, após Bismarck, passaram a ameaçar os demais países europeus, desencadeando assim coalizações contra a Alemanha e gerando insegurança total. A Entente Cordial estabeleceu relações amistosas entre a França e a Grã-Bretanha e definiu suas respectivas zonas de influência no mundo. Foi uma consequência dessa política alemã que daria origem à Tríplice Entente, entre a Rússia e a França, que já tinham com a Rússia um tratado de entendimento desde 1893, e a Grã-Bretanha. Como desde 1832, a Alemanha, a Áustria e a Itália já tinham um tratado de cooperação e amizade, ficavam delineados os campos opostos que se defrontariam na Primeira Guerra Mundial.